No ano de 2022, eu já vinha há um tempo orando para que Deus me desse um esposo, né? E tinha bastante tempo mesmo, foi anos e anos orando e pedindo a Deus, que Deus me mostrasse uma pessoa que tivesse compromisso com Deus e depois tivesse compromisso comigo, né? Na época dos alvos, na época do encontro com Deus, nos sonhos, ali estava eu escrevendo meus sonhos, meus alvos. E no ano de 2022, Deus me deu um marido abençoado. Hoje eu posso dizer que eu vivo o céu no casamento. Amém. E quero dizer para as irmãs que vale a pena esperar o tempo de Deus em nossas vidas. E enquanto espera, se envolva com as coisas de Deus, se envolva com os ministérios na casa de Deus. E vale a pena esperar em Deus. E para a gente ter um casamento abençoado, é só mesmo em Deus que a gente vai conseguir. E é no tempo dele, não é no nosso tempo. Vale a pena mesmo esperar em Deus. Estou aqui para comprovar isso. Deus me deu um marido abençoado, um servo de Deus, que tem compromisso com as coisas de Deus. É um marido que toda mulher precisa e quer ter. Sou casada há 10 anos, mas Alex, a gente vinha muito tempo tentando ter o nosso milagre, né? Que é como eu falo, meu bebê milagre. A gente chegou a fazer alguns exames, buscar, né, o melhor para tentar, né, conseguir. Só que, de alguma forma, Deus sempre falava que a gente ia ter, que a gente ia conseguir realizar o nosso sonho, né, de ter nosso filho. Só que é muito difícil. Foi muito difícil esse tempo. Em meio a esse tempo, né, eu sonhei muito, fiz muitos testes e não dava certo. Então, eu ouvi muitas palavras ao contrário também, que eu não iria conseguir, que não era para mim, né? Como alguns sabem, eu fui mãe muito nova, aos 15 anos, e depois casei e não conseguia gestacionar novamente. Mas aí Deus sempre me lembrava, né? Ele sempre usava pessoas, pastores, para mim colocar no meu coração mais uma vez a vontade, né? De que ia dar certo, que o meu milagre ia acontecer. Em meio a esse tempo, né, eu perdi a minha mãe em 2021, foi um tempo muito difícil. Foi um tempo que eu falei com Deus que eu não queria mais. Chegou no meu limite, porque ali eu tinha perdido tudo, né? Eu achava que eu tinha perdido tudo. Mas aí Deus mais uma vez renovou minhas forças e Deus usou uma irmã, né, para falar comigo que eu iria conseguir. Em meio a esse tempo eu engravidei, perdi um ano passado uma criança e eu questionei muito a Deus. Por quê? Eu perguntei a Ele por que Ele me deu se Ele havia me tomado novamente. E foi um tempo assim muito difícil, foi um tempo que eu me afastei do Senhor, que eu me afastei da igreja. Mas aí Deus novamente usou essa irmã, né, para estar falando comigo, né, que Deus havia falado que eu iria sim ter um filho, mas seria na hora dele, no momento dele. Só que eu tinha uma convicção que eu queria colocar o nome do meu filho, que o meu sonho era ter uma menina, de Angélica, que era o nome da minha mãe. E Deus havia falado, eu sempre falei que eu tinha nomes dos meus filhos, mas eu ainda não tinha filhos. E nessa vez que essa moça falou, que Deus falou com ela, Ele falou que eu nunca tinha questionado nem perguntado para Ele qual era o nome que Ele daria para os meus filhos. E realmente eu nunca cheguei a orar com tanta intensidade dessa forma, porque eu queria fazer da minha forma. E nesse momento eu entendi que seria da forma de Deus, do jeito de Deus. E esse ano, né, eu e Alex, a gente teve o prazer, né, de Deus nos abençoar mais uma vez. E assim, foi com a minha filha. E num culto aqui, né, na igreja, eu pedi a Deus que Ele me desse o nome da minha filha, assim como Ele havia me falado. Então Deus sussurrou no meu coração que o nome dela seria Ariela, né, que significa leoa de Deus. E hoje, né, pela honra e glória do Senhor, eu vivo meu milagre. Em setembro, né, eu fazendo os exames, né, descobri um câncer no útero. E desde então, né, comecei a fazer consultas, exames.
Aí eu achava, né, que ia fazer só uma cirurgia, né, e ia estar tudo ok. Mas com a chegada da minha biópsia, dos exames, a médica achou que o melhor tratamento, né, que eu deveria fazer era quimio e rádio, né, e quando eu recebi essa notícia, né, foi um baque assim grande, porque até então para mim só a cirurgia, né, resolveria, não ia precisar passar por todo esse processo. Mas eu estava convicta, né, que era vontade de Deus, né, e a própria médica falou que talvez Deus não queria que eu passasse por uma cirurgia, porque seria uma cirurgia muito grande, poderia atingir meu intestino, atingir outros órgãos. Então ela mesma falou que talvez a vontade de Deus, né, não fosse que eu fizesse a cirurgia, né, mas que eu passasse por esse processo, né. E eu assim só tenho que agradecer a Deus pelo cuidado que Ele teve com a minha vida, com a minha família, né? Pessoas mandando mensagem, né? No meu serviço, quando foi o último dia ali que eu saí do meu serviço, né? Que eu me afastei, eu vendo ali todos os funcionários ali do hospital ali reunidos, de mão dada, orando por mim. Nossa, e eu pude falar um pouquinho de Deus ali, isso foi muito gratificante, né? Como Deus usou meu filho também. Meu filho mandava áudio para mim orando, falando que eu estava 100% curado, que era só um processo que eu estava ali passando. Então, assim, essas coisas marcou na minha vida, né? E como me deixou também mais perto de Deus, né? Vi o cuidado de Deus, o cuidado da igreja, como é importante a gente tá reunido em igreja, né? Porque cada palavra, cada mensagem que eu recebi ali, cada oração, como isso me fortaleceu, né? E eu creio, eu ter passado por esse processo todinho, né? Bem, sentindo poucas reações, né? Só foi algo de Deus mesmo, não tem explicação que Deus fez na minha vida, né? E eu creio, né, que através da minha vida muitas mulheres serão alcançadas, né? Que eu creio na minha cura. Eu não fiz os exames ainda finais, mas eu já creio que Deus já me curou e através da minha vida muitas mulheres serão curadas também.